para tratar sobre esse tema. Mateus capítulo 5, do 43 ao 48, Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Senhor Deus, nessa manhã, Pai, queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença. Por cada irmão que aqui está presente e aqueles que estão em casa. Oramos, Pai amado, intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfermos e querendo estar aqui são impedidos por causa da debilidade do seu corpo, Pai. Senhor Deus, que esse momento que estamos aqui, nossos corações possam se abrir, as nossas mentes se abrir e a Tua palavra possa cumprir em nós a Tua vontade, Pai. Que eu possa diminuir para que o Senhor cresça e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título para a nossa meditação é O Amor que Vai Além. O amor que vai além. E nós vamos, meus irmãos, nos fixar nessa meditação sobre uma parte da fala do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 47, ele diz assim, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O nosso Senhor Jesus Cristo, na sua fala, ele diz o seguinte: que fazeis demais? Uma expressão pequena, mas profunda na fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nessa fala, o Senhor está estabelecendo um contraste. Ele mostra um contraste, ele expõe que as ações dos fariseus são totalmente diferentes dos seus ensinamentos. Os dois ensinos são divergentes, são opostos e não podem ser conciliados. Meus irmãos, existe uma diferença naqueles que seguem a Jesus Cristo. O cristão é uma pessoa totalmente diferente. Encontramos na frase do nosso Senhor Jesus Cristo a ênfase na diferença entre o cristão e o mundo. O verso 48, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esta, meu irmão, deve ser a qualidade da vida do povo de Deus. Nós não estamos aqui na igreja para um programa ético, não é um programa moral e filosófico, não é um esquema social que vivemos. Nós não estamos aqui para ter um status quando estamos na frente das pessoas e ter outro status quando estamos no oculto. O verso 48 é a medula espinhal do Evangelho, é a sua inteireza, ser perfeito como o vosso Pai Celeste é. Ser de Jesus, meus irmãos, em todos os lugares que nós estamos e em todos os momentos. Meus irmãos, o cristão faz mais do que os outros fazem. O cristão é aquele que faz mais do que os outros fazem. Vamos mudar o termo. Em vez de usar o termo cristão, vamos usar a palavra salvo. Porque ao usar a palavra salvo, a gente retira do termo cristão todo o fator religioso, todo o fator histórico. E falamos apenas do fator eterno.
O salvo, meus irmãos, é aquele que faz mais do que os outros fazem. Isso nos diz que o salvo, meus irmãos, ele é uma classe de pessoa diferente dentro da sociedade. Ele diferencia da sociedade. Os salvos, meus irmãos, olha para a sociedade e a sociedade olha para ele e não encontra compatibilidade, porque ele vai além. O salvo possui características que nós não encontramos no homem natural. Os salvos são aqueles que sempre vão além a cada instante. Quando nós olhamos para os fariseus, eles eram dotados de elevado e severo padrão moral, mas para Jesus Cristo isso não era bastante. O povo que o Senhor veio buscar é totalmente diferente do que os fariseus eram. Envolve muito mais o que a modalidade da justiça farisaica daquela época, do padrão ético-moral que eles exigiam. O povo de Deus, existe algo diferente nele. Os salvos se destacam, ou melhor, o salvo precisa se destacar na sociedade. O salvo faz parte, meus irmãos, de um povo especial. Essa especialidade precisa iluminar o mundo, precisa salgar o mundo, precisa revelar o Cristo ressurreto a todo instante. E quando nós olhamos por esse destaque, meus irmãos, o salvo é caracterizado por 4 princípios básicos que nós temos que meditar. O primeiro princípio que nós encontramos no salvo é que o salvo é uma espécie ímpar e especial de pessoa. O salvo é uma espécie ímpar e especial de pessoas. Verso 46 e 47 diz o seguinte: porque se amarde o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O salvo, meus irmãos, precisa ser diferente das pessoas da sociedade. Nós fomos chamados para ser diferente da sociedade. É alguém, meus irmãos, inteiramente distinto e separado de todos. Não anda no curso do mundo. Ele faz o que as outras pessoas fazem, mas ele vai além do que elas. Ele não apenas ama os que o amam, mas ele, meus irmãos, ama também quem não o ama. Ele não saúda apenas aqueles que o saúdam. Ele não é aquele que anda apenas 1 milha, mas vai 2 milhas. É aquele que dá a outra face. É aquele que, ao pedir a túnica, dá também a capa. O salvo, meus irmãos, é aquele que se alegra na esperança, que é paciente na tribulação e perseverante na oração. E Jesus nos ensina, meus irmãos, que o salvo é a pessoa que se destaca dessa sociedade. O salvo é um indivíduo que jamais poderá ser explicado sob termos naturais. Não vai ser a sociologia que vai explicar, não vai ser a filosofia, não vai ser a antropologia que vai explicar o comportamento do salvo, porque ele faz coisas que ninguém pode fazer. Ele esforça-se em sua vida diária para demonstrar essa capacidade, amando o inimigo, fazendo bem para os que o odeiam, orando por aqueles, meus irmãos, que o abusam, que os perseguem, que passa pela tribulação, confiante no Senhor a cada instante, que sofre com resiliência. O cristão é aquele que sofre com resiliência. E o que é resiliência? Segundo o dicionário, é a capacidade de um indivíduo se adaptar e se recuperar de adversidades, de desafios, de traumas ou mudanças
que mantém o equilíbrio emocional e a capacidade de seguir em frente. Será, meus irmãos, que nós temos manifestado a nossa diferença como com o homem natural? Será que no decorrer dos nossos dias nós demonstramos que somos resilientes? Em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o primeiro princípio é que o salvo é uma pessoa ímpar, é uma pessoa diferente desse mundo. Você, meu irmão e minha irmã, nós fomos chamados para ser uma pessoa ímpar e especial no meio dessa sociedade. O segundo princípio que nós encontramos nesse texto é que o salvo é aquele que assemelha com Deus e com Jesus Cristo. O salvo é aquele que se assemelha com Deus e com Jesus Cristo. Verso 48 diz o seguinte: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E meus irmãos, essa é a definição essencial de ser salvo. Espera-se de um salvo, espera-se daquele que tem um nome escrito no livro da vida, que ele seja semelhante a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, que venha manifestar em sua vida e na sua vida diária os mesmos caráter e exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo vivendo dentro de um mundo cruel e hostil, mesmo vivendo num mundo onde o Deus desse século é contra ele. Espera-se que o salvo viva como Cristo viveu aqui na terra, seguindo o exemplo do padrão e imitando o seu mestre, o nosso Senhor. O salvo, meus irmãos, não é só diferente das outras pessoas, porque se fosse só diferente das outras pessoas, nós continuaríamos na sociedade, seríamos igual à sociedade. O salvo é diferente das outras pessoas, mas também ele deve se assemelhar a Deus. É um viés negativo em que nós não devemos parecer, com um viés positivo ao qual nós devemos parecer. Aqueles, meus irmãos, que fazem mais do que as outras pessoas fazem, aonde o amor vai além dos princípios sociais estabelecidos, de troca, barganha e recompensas. Um povo que reflete a imagem e a semelhança do Filho unigênito para a sociedade. E, meus irmãos, que análise essa verdade traz para as nossas vidas? Quando nós olhamos para esse ponto de vista, o que isso traz para cada um de nós? Será que no nosso dia a dia existe algo ímpar em nossas vidas que jamais será identificado com o incrédulo? Será, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Jesus Cristo provoca mudança em nós? Será que o Espírito Santo tem liberdade para moldar a nossa vida segundo a palavra de Deus? Será que quando nós passamos pela rua, nos encontramos com as pessoas, estamos trabalhando, estamos em contato com a sociedade, nós somos espelhos da glória de Deus para essa sociedade? Ou as pessoas de repente querem nos ver distante, porque nós não fazemos bem a elas? Paulo, meus irmãos, por duas vezes ele fala sobre esse aspecto. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
E não obstante, ele vai lá para a igreja de Éfeso, Éfeso capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E quando, meus irmãos, Paulo estava tratando de uma das igrejas, a igreja de Tessalônica, ele vira para a igreja de Tessalônica e diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Paulo olha para Tessalônica e encontra uma igreja que imita o nosso Senhor, uma igreja que serve de modelo, de exemplo para toda a Macedônia, para toda a Caia, para uma região gigantesca. Nós, meus irmãos, nós fomos chamados para nos assemelhar ao nosso Senhor. O terceiro princípio que nós encontramos, meus irmãos, nesse texto, é que o salvo compreende o mundo como ele é. Nós olhamos para a sociedade e compreendemos a nossa sociedade como ele é. Quando nós olhamos para o texto, verso 45 vai dizer o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele compreende a natureza humana. Por isso Ele faz o sol e a chuva vir tanto para justo como para injusto, tanto para os bons como para os maus. As bênçãos de Deus, meus irmãos, são derramadas sobre a terra, sobre toda a carne. E o mundo recebe a providência divina diariamente, e o sol se levanta, a plantação floresce, nós somos alimentados, nós somos assistidos. Assim, meus irmãos, como Deus compreende o mundo, como compreende a natureza humana, o salvo compreende a natureza do ser humano à sua volta. O que explica, meus irmãos, o caráter ímpar do salvo, ele ser uma pessoa especial, é a sua compreensão do pecado. É toda a perspectiva do pecado que o salvo tem, que o ser humano vivencia. Primeiro, o salvo reconhece a si mesmo. Ele olha para si e sabe quem ele é. Sabe que foi uma pessoa, meus irmãos, totalmente condenada e destituída de toda a esperança possível. Ele compreendeu que não tinha, meus irmãos, nenhum direito e o amor de Deus para a sua vida. Ele reconheceu como inimigo de Deus, uma pessoa que é inimiga de Deus, alienada da sua presença. E ele entendeu e entende que o nosso Deus manifestou na sua vida a maravilhosa graça insondável, que somos frutos da misericórdia e da longanimidade de Deus. A graça que foi manifestada na cruz do Calvário, e por ela somos salvos. E por isso, Deus não lhe imputou pecado algum. Em vez disso, o salvou e resgatou dos laços das trevas, da escravidão de Satanás. O salvo sabe que foi perdoado, quando na verdade ele merecia era a condenação. O salvo percebeu todas essas coisas que lhe ocorreram, e meus irmãos, isso altera a atitude do salvo, uma atitude que é alterada diante de Deus e para com os seus semelhantes. É uma perspectiva inteiramente nova para uma vida que é nova nesse mundo. O salvo, meus irmãos, o salvo vive na antecâmara da vida eterna. Um
escritor puritano disse certa vez que essa terra, para o salvo, é toda tristeza e perdição que ele vai passar na vida. Porque breve estará na vida eterna e lá só haverá alegria. Enquanto para o incrédulo, esse mundo é toda alegria e satisfação que ele terá na vida. Porque no inferno será perdição de ranger e choro. Nós somos uma classe de pessoas diferente porque nós vivemos na antecâmara da vida eterna. Ele é um estrangeiro, o salvo é um estrangeiro na terra, um peregrino. Por isso ele observa o mundo de forma diferente. Ele olha o mundo como alguém que um dia verá face a face o Filho Jesus Cristo, verá o seu Senhor e o seu Mestre. Por isso ele entende os dramas da vida das pessoas, sabe que as pessoas são escravas do pecado, sabe o que elas fazem é pela uma natureza caída, sabem que as pessoas não conseguem fazer o bem e estão afastadas de Deus. O salvo entende que cada incrédulo, cada pessoa que está sem Deus no mundo, são vítimas impotentes nas mãos de Satanás. Cada pessoa que existe nessa face da terra precisa da salvação em Cristo Jesus. O salvo tem uma perspectiva alterada e modificada da nossa sociedade. E nós, meus irmãos, nós fomos chamados para compreender o mundo como ele é. O quarto princípio. O quarto princípio que nós encontramos nesse texto, e sobre essa frase, que fazeis demais, é que o salvo, meus irmãos, ele vive um autoexame contínuo. O salvo vive um autoexame contínuo, verso 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Que fazeis demais? O que nós temos feito a mais do que o mundo tem feito? Esta fala do nosso Senhor nos coloca, meus irmãos, diante de um autoexame diário em nossas vidas. O que estamos fazendo nesse exato momento que nos iguala ao mundo, que nos coloca no mesmo nível do mundo? O que nós estamos fazendo nesse momento que nos iguala a Jesus Cristo? Que nos iguala a Jesus Cristo? Ou ainda, o que nós estamos fazendo nesse momento que não nos permite nos igualar a Jesus Cristo? Existe em nossas vidas a virtude do Pai Celeste? Somos perfeitos como o nosso Pai Celeste é? O amor cristão, meus irmãos, distingue o discípulo de Cristo Jesus dos discípulos dos deuses desse século. O amor cristão reflete o caráter de Deus e não o caráter da sociedade. O salvo é chamado para viver um amor sobrenatural, um amor que é feito e produzido por Deus em nossas vidas e é revelado na entrega do seu Filho Jesus Cristo. O salvo é chamado para ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E hoje, meus irmãos, nós celebramos a ceia do Senhor, um momento para examinarmos a nós mesmos. E o apóstolo Paulo nos afirma isso e nos convida a isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, quando ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O autoexame, meus irmãos, busca em nós olhar para Cristo, o nosso padrão supremo. Examine o seu coração. Manhã de examinar os nossos corações e ver o nosso amor vai além. Será que temos feito a mais?
Ou você só ama a quem lhe trata bem? Ou de repente você consegue amar como Cristo amou? O mundo, meus irmãos, percebe em nós a pessoa de Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, somos chamados para possuir um amor que vai além. Concluindo essa meditação, no Sermão do Monte, meus irmãos, o Senhor está corrigindo as distorções. Como que Cristo vai nesse capítulo 5 corrigindo todas as distorções dos pensamentos de fariseus? E na ceia do Senhor, o momento que celebramos, também é a ocasião para nós corrigirmos as distorções que nós temos. Momento de trazer à memória em nossas vidas o amor sacrificial de Jesus Cristo. Somos chamados, cada um de nós, você que está em casa também, para participar da mesa com um coração semelhante ao nosso Senhor. Por isso, nessa manhã, eu convido a todos nós a examinarmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que nós temos feito demais nesses dias? O que nós temos feito mais do que o mundo faz? E Deus nos dá a chance nessa manhã de nos examinarmos. A ceia do Senhor, que nós vamos participar, nos faz um chamado a cada um de nós. Nessa manhã ela nos chama para fazermos um autoexame honesto. Um autoexame honesto das nossas vidas. Ela nos chama para um arrependimento genuíno. Um arrependimento que venha marcar na nossa alma. Para uma reconciliação que é curadora. Para uma adoração que é prática. A ceia do Senhor é a oportunidade da lembrança que traz comunhão. É a chance do exame do nosso coração. Por isso, meus irmãos, nessa manhã de Santa Ceia, que o nosso amor possa ir além. E juntos possamos sempre andar. Porque Cristo morreu na cruz para nos tornar um povo santo e incorruptível, prontos para amar e amar sem limite. Vamos louvar o Senhor?